Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, nos fala acerca de uma história ocorrida com o rei Davi. Davi, que é um personagem bíblico bastante conhecido, diz a Bíblia que ele ainda jovem é consagrado rei de Israel. Mas a mesma Bíblia diz que houve um grande período de tempo entre ele ser consagrado e ele ser efetivamente o rei de Israel. Diz a Bíblia que durante alguns anos, o então rei de Israel, o rei Saul, perseguiu Davi ferrenhamente. Por alguns anos, mesmo Davi tendo sido consagrado rei de Israel, ele teve que fugir do rei Saul. Diz a Bíblia que Davi, então, cansado de tanto fugir do rei Saul, o que ele faz? Ele decide ir para a terra dos filisteus. Os filisteus que sempre foram inimigos do povo de Israel. Davi pensa, bom, se eu for para a terra dos filisteus, o rei Saul vai parar de me perseguir. E assim Davi fez, e assim realmente aconteceu. O rei Saul, após descobrir que o rei Davi havia fugido para a terra dos filisteus, Saul então para de perseguir o rei Davi. Diz a Bíblia que o rei Davi e o seu exército, por algum tempo, ele passa então a servir o rei dos filisteus. E diz a Bíblia que certo dia o rei dos filisteus foi para uma batalha, e Davi e o seu exército também o acompanharam para ajudá-los naquela batalha. Mas a Bíblia diz que ainda no caminho, os líderes do povo dos filisteus chegam até o rei filisteu e dizem: bom, não é bom que Davi e o seu exército venham com nós nessa batalha, porque pode ser que ele se vire contra nós, afinal de contas, ele não é filisteu, e sim, ele pertence ao povo de Israel. O rei filisteu então acata o conselho dos seus líderes, e Davi então, ao invés de ajudar o rei filisteu na guerra, ele volta para Ziclag, que era uma cidade na terra dos filisteus. E chegando em Ziclag, veja o que acontece agora em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 3. Davi volta com seu exército para a cidade de Ziclag. E veja o que diz, versículo 3. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que preste atenção, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Agora veja o que diz versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. Preste atenção, queridos. Diz a Bíblia que Davi retorna com seus soldados para a cidade de Ziclag. E diz a Bíblia que quando eles chegam na cidade de Ziclag, diz a Bíblia que os amalequitas, que eram inimigos dos filisteus, haviam invadido e destruído a cidade. E mais, diz a Bíblia que eles tomam as esposas, os filhos e as filhas do rei Davi e de seus soldados e os levam cativos como prisioneiros. Agora perceba algo interessante. Quem é que o povo de Amaleque tinha levado como cativo? Filhos, filhas e esposas. Agora perceba que Davi, ao saber que suas filhas, seus filhos e suas esposas, que ele tinha mais de uma, haviam sido levados cativos, o que Davi fez? Diz a Bíblia no versículo 7, então Davi
pediu ao sacerdote Abiatar que trouxesse o colete sacerdotal. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Perceba, queridos, algo interessante. Suas esposas, seus filhos e filhas haviam sido levados cativos. Davi chega na cidade e descobre que eles haviam sido levados como prisioneiros. Mas ainda assim, Davi pergunta a Deus se ele deveria ou não seguir aquele exército para trazer as suas esposas e filhos de volta. Seria natural Davi juntar o seu exército e ir atrás daquele povo, mas o que Davi faz? Ele primeiro pergunta a Deus se ele deveria ou não ir atrás daquele exército. Se fosse você, queridos, se eu e você estivéssemos no lugar de Davi, ao chegarmos na cidade, ver a cidade destruída e ver que nossas esposas, filhos e filhas haviam sido levados cativos, eu e você iríamos atrás dele para recuperá-los? Ou nós primeiro perguntaríamos a Deus se deveríamos ir como Davi fez? Muito provavelmente eu e você iríamos sem consultar a Deus. Afinal de contas, se trata de esposas, filhos e filhas. Não foi a sogra de Davi que foi levada cativa. Se fosse a sogra, a pergunta de Davi faria sentido. Davi está perguntando: ei, Senhor, eu vou atrás ou não? Se fosse a sogra, Davi podia ter perguntado: Senhor, o senhor quer que eu vá atrás para trazer a minha sogra? Senhor, se o senhor disser que eu não devo ir, eu vou entender. Se o senhor quiser que eu não traga minha sogra de volta, eu vou entender, Senhor. Rei, amados, os amalequitas não levaram a sogra de Davi. Os amalequitas levaram as esposas, filhos e filhas. Sabe o que eu aprendo aqui com Davi? Dependência total da orientação de Deus. Vou repetir. Dependência total da orientação de Deus. Ei, queridos, consultar a Deus quando não sabemos o que fazer é muito fácil. Consultar a Deus quando não sabemos o que fazer é muito fácil. Muitas vezes estamos diante de determinadas situações em que não sabemos o que fazer. E então consultamos a Deus. Senhor, me dê uma luz. Senhor, me dê um entendimento. Senhor, me dê uma posição. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Consultar a Deus quando não se sabe o que fazer é fácil. Mas consultar a Deus quando você já tem uma convicção é algo bem diferente. Consultar a Deus quando você já tem uma posição pré-estabelecida é diferente. E foi o que aconteceu com Davi. Davi queria ir atrás de suas esposas, filhos e filhas para o trazerem de volta. Contudo, ele não foi antes de saber a opinião de Deus. Ele não foi antes de consultar ao Senhor o que deveria ser feito. Ei, queridos, dependência total de Deus. Ainda que você pense que sabe o que deve ser feito, primeiro consulte ao Senhor. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles é o quê? Caminho de morte. Que eu e você possamos ser como o rei Davi. Que nós possamos consultar a Deus em todas as circunstâncias. Dependência total da orientação de Deus. Deus sempre orienta os seus filhos.
A Bíblia vai dizer no Salmo 25, no versículo 12, que Deus orienta aqueles que o temem. A Bíblia diz em Salmo, no capítulo 32, versículo 8, começa dizendo assim: instruir-te-ei, guiar-te-ei. Diz a Bíblia que o povo de Deus, 40 anos no deserto, foram guiados por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. Deus sempre orienta os seus filhos. Dependência total da orientação de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.